É de suma importância ter o melhor esclarecimento possível da verdade a respeito do aparecimento dos crentes perante o tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo dá-nos a entender que isto o inspirava para a santidade e maior zelo em ganhar almas. Ele tinha a visão de que daria conta daquilo que havia recebido, pelo qual ganhasse homens. É verdade que primordialmente ele vivia sua vida sob a luz da redenção de Cristo, constrangido pelo amor de Cristo, aquele amor que faz a pessoa morrer pelos outros. Mas é verdade também que ele avistava o dia que apareceria perante o tribunal de Cristo, quando o que havia sido feito por meio dele seria provado. E isto se tornava um desafio no serviço. Precisamos observar tudo o que possa nos inspirar e desafiar, pois temos facilidade de nos esquecer daquilo que Deus espera de nós, tanto o fruto como o serviço. E devemos lembrar que Deus quer usar cada pessoa salva como um instrumento nas suas mãos. Por meio de nós, Ele quer revelar sua sabedoria, sua glória e seu poder. É nossa a missão de realizar e efetuar a sua vontade e seus planos de salvação. Que graça augusta! Mas é também uma responsabilidade humilhante. Uma coisa quero já focalizar, e isto é, devemos discernir entre o julgamento perante o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, e o julgamento perante o grande trono branco, Apocalipse 20 versos 11 a 15, senão, tudo fica difícil de entender. O julgamento perante o trono branco é o último e eterno julgamento de todas as gerações. Chama-se dia do juízo, ressurreição do juízo, o juízo vindouro, o juízo de Deus, o justo juízo de Deus, juízo eterno. Este julgamento vai acontecer depois do milênio e do curto período em que Satanás será solto. Ele é final, irrevogável e eterno. Nosso aparecimento perante o tribunal de Cristo acontecerá em conexão com a volta de Cristo nas nuvens, e abrange somente os santos. Aqueles que são arrebatados, são galardoados segundo suas obras. Não é um julgamento para condenação como perante o grande trono branco, mas um ato de avaliação das nossas obras. A nossa vida será provada. Alguns sofrerão prejuízo, a obra deles se queima, mas serão salvos, porque o fundamento era sólido. Enquanto outros tinham edificado com material que suportou o fogo, e esses receberam recompensa. 1 Coríntios 3 versos 12 a 15 e Apocalipse 22:12. Ainda é preciso apontar alguma coisa, para evitar desentendimento por parte de alguém. Ao estudarmos este tema, precisamos sempre ter em mente que a salvação é de graça, sem um mínimo merecimento de nossa parte. Tudo é gratuito. É unicamente a fé na obra redentora, que o Senhor Jesus fez por nós, que nos salva. Não podemos acrescentar coisa alguma aqui. Também é por perseverarmos nesta fé que somos guardados, e alcançaremos a eterna salvação. 1 Coríntios 15 versos 1 a 4. É a âncora firme para a alma durante a peregrinação, e é a única causa de estarmos um dia na glória eterna, com palmas nas mãos e vestes brancas. Somente aqueles que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, estarão diante do trono. Apocalipse 7 versos 14 a 15. Por isso estão diante do trono de Deus, está escrito. Sim, unicamente por isso, por causa do sangue. Tudo depende de que Deus tenha feito e ainda faz misericórdia. Ninguém tem exposto isto com mais clareza e firmeza do que o apóstolo Paulo. Mas ele afirma também, com a maior convicção, que havemos de dar conta um dia. E então, ou receberemos galardão, ou sofreremos prejuízo. Isto harmoniza com o ensino do Senhor Jesus em Mateus 25 versos 14 a 19. É importante termos uma visão ampla do plano divino de nossa salvação, para podermos guardar o equilíbrio espiritual, e para que o reino de Deus se desenvolva e cresça de maneira sadia entre nós. Os coríntios eram faltos de espiritualidade, eram carnais, e isto se manifestava especialmente pela maneira como avaliavam os servos do Senhor. No ensino esplêndido que o apóstolo lhes dá, para pô-los em posição certa neste sentido, recebemos uns raios de luz sobre este assunto. Os coríntios são chamados a lavoura de Deus, o edifício de Deus, e Paulo, Cefas e Apolo são cooperadores de Deus na obra de Deus em Corinto. E cada um deles receberá sua recompensa segundo a sua própria obra. Pois bem, a mesma lavoura, mas pagamento diferente.
Ele diz que tinha lançado o fundamento como sábio construtor, isso era Cristo. E acrescenta: e outro edifica sobre ele. Não é, contudo, indiferente como se edifica, e qual o material que se usa, porque será provado pelo fogo. Paulo não pode com isso que diz aqui pensar somente na vida de cada indivíduo, pois é a igreja, como um todo, de que ele fala, e dos servos que Deus tinha dado a ela. A conexão inteira mostra isso. Paulo, como o primeiro que veio a essa cidade, fez a obra fundamental, e isso ele fez como um sábio construtor, mas a responsabilidade estava agora com aqueles que edificariam sobre ele, isto é, continuariam a obra. Cada um que tomaria parte nisto, deveria cuidar que fosse feito da maneira certa, da maneira divina. Não posso entender outra coisa do que o apóstolo aqui pensava nas grandes linhas principais na edificação da Igreja de Deus, e também no sentido doutrinário do reino de Deus. É uma coisa séria ser um construtor da Igreja de Deus, e mesmo ter o serviço de ensinar e de exortar. Escute a advertência de Tiago. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago 13:1. Vamos prestar conta do nosso ensino. Isso não é natural. Um construtor é obrigado a construir segundo a planta e a prescrição, tanto no que se trata de forma como de material. Ele não pode fazê-lo segundo o seu bel prazer. E podemos pensar que Deus é indiferente quanto àquilo que é o mais belo neste mundo, a Igreja de Deus. A obra que é para a eternidade. É possível que sejamos sem responsabilidade em nossa obra. Podemos trabalhar conforme o que achemos conveniente? A autoridade decisiva não é a vontade de Deus e as verdades bíblicas. Deus era muito exigente no Pacto Velho, ainda que ele era somente a sombra da realidade. Tudo precisava ser feito conforme o modelo que Deus lhes mostrara no monte, e com a maior exatidão. E seria indiferente quando a construção da obra eterna, que é a Igreja de Deus. Parece-me impossível. A opinião de Jesus é que a Escritura não pode ser anulada, nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E construir sua casa sobre a rocha, quer dizer obedecer às palavras que Jesus falava. Mas como saber a vontade de Deus? Temo-la revelada na Escritura, a qual não pode ser anulada, segundo as palavras de Jesus. Voltemos ao construtor como exemplo. Como é possível construir da maneira certa? Estudando e aceitando a planta, naturalmente, e fazendo tudo conforme o modelo que ela contém. Assim, também aqui, a palavra de Deus precisa ser a nossa autoridade absoluta, a norma que resolve tudo, tanto na vida como na obra, e isso individualmente, como na igreja. E creio que é isto que será posto à prova naquele dia. Paulo dava muita ênfase à doutrina sã e à forma de doutrina que ele ensinava. Ele tinha tanta convicção a respeito do seu ensino, que pode afirmar que, se ele mesmo ou um anjo do céu pregasse outro evangelho, seria anátema. Ele tinha uma profunda compreensão do mistério de Deus, e tinha certeza da mensagem que proclamava. Por isso sentia responsabilidade. Sabia que era despenseiro. Um dia daria conta do seu serviço do ministério da palavra. O que importava foi sempre o que diz a Escritura. O mistério que lhe tinha sido manifestado, o qual ele demonstraria a todos, precisava ser transmitido assim como lhe fora revelado. Nada podia ser acrescentado, nem tirado, e não podia ser misturado com seu conserto antigo como fariseu precisava ser entregue conforme a revelação que Deus lhe deu. Isso seria o construir com ouro, prata e pedras preciosas. Nessa maneira a multiforme sabedoria de Deus seria proclamada e manifestada pela obra magistral de Deus à Igreja. E a forma de doutrina que fomos entregues, é a mesma para todos os povos e para todos os tempos. Estava escondida no Velho Testamento, mas claramente revelada no Novo. A planta é bem compreensível. Ninguém precisa ficar na ignorância. Os construtores devem verificar como a planta do fundamento é feita. Quem deve pertencer ao edifício, os serviços e ministérios que devem existir, as ligaduras que dão a união, a forma de governo que deve haver, a revelação do Espírito Santo que deve haver por meio dos dons espirituais, a manifestação da mente e caráter de Cristo, pelo fruto do Espírito Santo,
sim, maneiras e métodos para o trabalho. Em suma, tudo o que é preciso para que o corpo de Cristo possa estar bem e crescer na maneira certa, para poder revelar a Cristo e evangelizar o mundo, e se preparar para a união visível do seu noivo. Isto é, os servos do Senhor devem procurar chegar em harmonia. Procurar, com uma mente humilde, estarem prontos a aprender e entender a vontade do Senhor. E, fazendo isto, o Espírito Santo, sem dúvida, nos ajudará para que possamos edificar o que permanece, mesmo passando pelo fogo. Irmãos, temos uma responsabilidade extraordinária como construtores do reino de Deus. Deus é nosso chefe. Perante ele havemos de prestar conta e não trabalhamos com madeira e pedras, mas com almas imortais. Não construímos somente para o presente, mas para a eternidade, uma morada de Deus. A verdade de que a nossa obra será provada deve afugentar toda a leviandade de nós. O dia da prova do fogo há de consumir muitíssimo daquilo que se chama obra cristã. Pense nas muitas doutrinas, regras e tradições que têm sido acrescentadas ao lado da palavra de Deus. Pense nos métodos exclusivamente humanos e profanos, que se usam para fazer progredir a obra de Deus, métodos que são completamente alheios ao Espírito e à letra do Novo Testamento. Para não mencionar o desejo de fama, poder e glória, que, muitas vezes são os fatores de estímulo na obra. Oh, que dia, quando aquele que tem olhos como chama de fogo penetrar e avaliar nosso serviço. Na verdade, a questão será, se temos sido fiéis à revelação da vontade de Deus na Bíblia. Feliz quem ouvirá, guardaste a minha palavra. Muito daquilo que havia sido grande e pomposo à vista dos homens, será reduzido a nada, enquanto aquilo que foi feito em Deus, o que estava em harmonia com o espírito e doutrina da Bíblia, e efetuado por meio dele, permanecerá e receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, mesmo assim será salvo, se tiver construído na rocha eterna, Jesus Cristo. Mas a recompensa é perdida. Nada tem consigo. Apesar disto, é graça sobre graça que ainda se salve, mas que triste nenhuma recompensa, nenhum resultado da vida cristã. Mas, pensando na possibilidade que temos de não somente sermos salvos, mas também levar conosco o resultado da vida cristã, receber recompensa. Não seria isso algo para almejar? Vamos consagrar nossa vida para este fim. É a vontade e os planos de Deus para conosco. Daquele que é muito dado, muito se lhe requerirá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Foi necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. 2 Coríntios 5 versos 10 e 11. Como vemos aqui, a convicção de um dia ser manifesto diante do tribunal de Cristo, era um dos estímulos fortes na vida de Paulo para ganhar almas para Deus. Há uma conexão bem clara entre os versos 10 e 11. E que ganhador de almas não era ele? Já vimos alguém exceto o Senhor Jesus que assim se entregava, que sacrificava tudo para ganhar almas. Nem homens, nem o diabo podiam impedi-lo. Tribulações, sofrimentos e angústias nunca conseguiram diminuir sua coragem. Com fé vitoriosa, ele passava pelas mais difíceis circunstâncias. Ele tinha sempre o grande alvo em vista: salvar as almas de uma eterna perdição. Isso foi sua paixão santa. Mas qual foi a força motivadora na sua vida? Vemos que ele era unido a Cristo em mente e natureza. Ele morreu e Cristo vivia nele. Por isso era unido Cristo em interesses e planos, os quais são, que os homens se convertam e vivam. Como o Senhor Jesus buscava os perdidos, sim, deu sua vida por eles, assim também Paulo. Ele tinha um desejo ardente e uma paixão santa de buscar os perdidos e os levar para Deus. Para isto entregou seus ricos talentos e sua brilhante capacidade, sim, sua vida ao amor de Cristo o constrangia. Em segundo lugar, ele viu o valor das almas. Ele as viu como Deus as vê. O valor que Deus dá aos homens, que especialmente se mostra pelo sacrifício no Gólgota, tinha sido transferido, parcialmente, ao coração de Paulo. A tristeza que ele sentia pelo seu próprio povo, por exemplo, era tão dolorosa, profunda e intensa que nós outros nem podemos entender.
Se prontificou a perder a eterna felicidade da sua própria alma, se com isso pudesse salvá-lo. Para ele a salvação de uma alma significava salvá-la de perdição e vergonha e trazê-la em harmonia com os planos de Deus para esta vida e para a vindoura. Em terceiro lugar, e isto se aplica especialmente ao nosso tema, pensando no dia em que prestaria conta, era incitado a ganhar almas. Ele tinha uma convicção santa de que também este aspecto do seu serviço seria pesado e provado. Onde muito fora dado, muito seria requerido. Paulo tinha convicção da sua chamada e eleição para revelar o mistério de Deus, do poder que em se operava, das riquezas de talentos naturais e dons espirituais que lhe foram confiados, e tudo com um fim à extensão do reino de Deus. Tudo foi dado por Deus, e com o fim de servir ao seu reino e salvar as almas. O apóstolo era somente um despenseiro da multiforme graça de Deus, e como tal, teria que, um dia, prestar conta de tudo que havia recebido. Por isso, não foi a apreciação ou o julgamento dos homens que pesava, mas o de Deus. Quando ele escreve acerca do temor de Deus, não quer dizer o medo do pecador ou do escravo, que tem o castigo como motivação. Mas é o temor de filho ou medo de agravar ou entristecer aquele que ama. Paulo sabia que a vontade de Deus era absolutamente perfeita, e tinha receio de se desviar dela. Tinha medo de que a vontade de Deus na sua vida não se cumprisse. E não tinha sua vida como preciosa para si, contanto que pudesse completar sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Que disposição sadia! Não podemos nos comparar com o apóstolo Paulo, nem em talentos naturais, nem em dons espirituais, e também não fomos destinados a fazer o que ele fazia no reino de Deus. Ele é o único para todos os tempos. Mas o mesmo Espírito, a mesma mente, o mesmo alvo devemos terça-feira. Se não temos talentos, temos o mesmo Evangelho, e o poder de Deus e os dons do Espírito Santo podemos buscar. E, com certeza, seremos equipados e preparados para desempenhar a tarefa e preencher o lugar para o qual fomos destinados. E oportunidades temos aos milhares, é somente aproveitá-las. Andamos no meio de multidões de almas imortais. E todos nós vamos dar conta de como aproveitamos as oportunidades, não somente os pregadores. Todos devemos ser pescadores de almas. Não é lícito recusarmos este trabalho importantíssimo. Se o fizermos, estaremos sem desculpa. Escute a palavra de Deus. Livra os que estão sendo levados à morte, e detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, eis que não sabemos, porventura aquele que pesa os corações não percebe. E aquele que guarda a tua vida não o sabe. E não retribuirá a cada um conforme a sua obra. Que linguagem poderosa e clara! Que recompensa será nossa? Encontraremos alguém diante do tribunal de Cristo que nós ganhamos? Ou vamos ficar lá a sós? Será que as almas serão requeridas das nossas mãos? Almas que poderiam ser salvas, se nós tivéssemos feito o nosso dever. Oh, quão tremendamente sério é isto! Isso era visto pelo apóstolo Paulo na perspectiva certa, o que o incitava ao serviço. Temos nós algo semelhante com que nos alegrar? O apóstolo foi perseguido como caça, foi chamado peste e instigador, foi apedrejado, açoitado, esteve em prisões, e morreu como mártir. Não teve consideração aqui, mas como vai brilhar quando o Senhor Jesus distribuir a recompensa. E os que converteram a muitos para a justiça, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3. O que será a nossa sorte naquele dia? Oh, que alegria quando Jesus me buscar para si, se também eu alguma alma ganhei. A glória do céu ficará maior para mim, se estrelas na coroa tiver. Obedecei aos vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Em conexão com o ministério de pastor não se acha palavra mais séria do que essa. Quando essa verdade penetra ao íntimo, a gente fica quase com vontade de fugir do serviço. Mas que adianta? Não pode se ausentar da obra que Deus deu sem consequências sérias. Em vez disto devemos deixar a responsabilidade desse ministério incutir zelo em nós, e fazer-nos buscar a graça e o auxílio divino.
Ele quem nos capacita para o serviço ao qual nos chamou. Eles velam pelas vossas almas, se diz neste verso. Quantos de nós experimentamos isto como uma verdade real? Velar pelas almas. E, lembre-se, são almas pelas quais Cristo morreu. Elas são propriedade do Senhor. Almas que devem desenvolver-se e crescer para uma vida cristã sadia, vitoriosa e harmônica. Almas que chegarão ao belo céu, ou se perderão em trevas eternas, onde o tormento jamais findará. Que responsabilidade! E como alguém pode tomar essa tarefa levianamente? Infelizmente se faz muitas vezes. E a causa disto é que não vigia na sua relação para com Deus e para com os homens. A obra pode se tornar uma profissão, um meio de ganhar a vida, sim, às vezes uma ambição. É inconcebível que isso aconteça numa chamada tão altruística, mas, infelizmente, a experiência da história da Igreja nos mostra que é assim. Pode se preocupar com a profissão, com o título, etc., e o objeto do seu serviço às almas ficam no plano periférico. Profissão, salário e honra se tornam mais importante, e as almas ficam sem importância. Uma caricatura funesta daquilo com que o servo de Deus deveria se preocupar. Busca o que é seu em vez do que é de Deus. Isso acontecia muito no tempo de Paulo. Havia muitos aios, mas poucos pais. E tem se repetido em todos os tempos. Também é muito comum em nossos dias. Os aios têm um senso bem desenvolvido a respeito de como tudo e todos devem ser e agir, e usam seu chicote com ousadia. Dizem, eu amo a verdade, e quero dizer-lhes a verdade, mesmo que fique sozinho. E se continuam por muito tempo neste espírito, acabam por ficar só mesmo. Sim, poucos pais. Pais que possam dizer, vos retenho em meu coração. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias vidas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos. Se tivéssemos um sentimento de paz assim, nosso ministério seria bem-sucedido e feliz. As almas precisam ser admoestadas, exortadas e aconselhadas, mas não devemos esquecer que também precisam ser guiadas, consoladas e estimuladas. Elas têm necessidade de ser guiadas para pastos verdejantes e para águas tranquilas. E, quando precisarmos admoestar, oxalá que pudéssemos fazê-lo como Paulo, com lágrimas e pela mansidão e benignidade de Cristo. Ele era como um pai amoroso e uma mãe meiga. Devemos lembrar que é muito mais fácil ser negativo do que positivo, tanto na pregação como no trato das pessoas. Nossa inclinação humana é reparar os defeitos e erros, e não como esses serão remediados. Por isso não é necessário ser dotado de grande inteligência, nem de espiritualidade especial para dizer como as pessoas devem ser, mas precisa-se de muita graça e sabedoria para trazer a palavra que liberta, que mostra a saída das dificuldades. Aqui está, realmente, um dos tropeços mais perigosos para os servos do Senhor. Nunca devemos esquecer que fomos enviados com o Evangelho. E isto não acusa os que sinceramente reconhecem seus erros e os confessam. Pelo contrário, ele absolve e revoga a sentença. Isto é, as novas de alegria, cheio de graça, poderosa para salvar e transformar. Precisamos, com diligência e zelo pela luz e auxílio do Espírito Santo, estudar e associar-nos à valorização que Deus faz das almas que havemos de velar. Quanto custaram a ele de amor, sacrifício, cuidado e trabalho. Assim como o grande alvo e os gloriosos planos que ele tem com cada uma delas. Nossa responsabilidade é, de fato, muito maior do que a de um médico. O serviço dele é ligado ao corpo, e por isso somente o que é perecível, enquanto nosso serviço é concernente à alma, a qual vale mais do que o mundo inteiro, e por isso tem consequências não só para o tempo, mas para a eternidade. Isso deve nos impressionar fortemente, e levar-nos a examinar-nos a nós mesmos.
Somos tão acostumados a dirigir o holofote da palavra na direção dos outros, que esquecemos a nós mesmos com facilidade. Mas é verdade, agora como antes. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nisto. Porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que promessa maravilhosa é ligada a essa exortação. Esta promessa também é nossa. É verdade que temos de lidar com pessoas de todos os tipos. Uns são dispostos a ouvir e obedecer, outros são indolentes e contrários. Em alguns, o caráter cristão se forma em pouco tempo, enquanto em outros vai mais devagar. Mas, devemos lembrar, se os materiais são diferentes, e há o que é muito difícil para formar, Jesus morreu por todos, e ele deixa a porta das possibilidades aberta para cada um em particular. E nunca esqueçamos, que nem sempre é a vontade que faz alguém mais difícil, mas que a hereditariedade e o ambiente é um cargo pesado para muitos. São cheios de complexos e ideias erradas. Para eles não é tão fácil como parece para nós. As tempestades da vida têm maltratado a muitos. Desapontamentos, experiências tristes, condições e pessoas têm deixado feridas, medo, desconfiança e complicações no seu interior. E Deus, que sabe e entende tudo e julga justamente, tem compaixão, paciência e clemência. Ele sabe que o vaso pode se quebrar no processo de formação, mas o toma de novo e coloca na roda. Assim é Deus. E não deveríamos aprender dele. Além disso, não deveria a maneira com que Jesus tratava seus discípulos servir como exemplo para nós? Vê o que a paciência dele conseguia. O Simão inconstante se tornou Pedro, o homem da rocha, e o filho do trovão, João, se tornou o apóstolo do amor. Sim, Deus pode. O ponderável é que os guias hão de prestar conta das almas que o Senhor lhes entregou. Vemos que alguns farão gemendo. Uns por causa de almas obstinadas, outros por causa da infidelidade própria. Feliz aquele que pode dizer: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo não somente deu-lhes o evangelho, mas sua própria vida, e não pregava como aquele que queria agradar aos homens, mas a Deus, que prova os corações. Será um acontecimento sério de darmos conta das ovelhas. Quando os olhos de Deus vão pairar sobre nosso trabalho. A aparência não será o importante, mas a condição interna. Por que tenho trabalhado? Quais foram os motivos que me incentivaram? Qual o poder que me controlava? Eis o que vai ser provado. Haverá muitos, por certo, que vão prestar conta com alegria. Serviam as almas com zelo e fidelidade, em amor, desinteressadamente. Lutavam pelas almas em oração, exortavam, corrigiam e admoestavam-nas com lágrimas. Consolavam e animavam nos dias de adversidade. Inspiravam coragem, esperança e fé nas almas temerosas e duvidosas. Estimulavam-nas para serviço e labor e apontavam as riquezas em Cristo. Guiavam-nas para os pastos verdejantes das Escrituras e as ajudavam a elevar seu olhar para a terra celeste. Foram fiéis na sua obra, e a recompensa os espera. Mas o caso é também muito sério para aqueles que são guiados. O pastor pode fazer sua obra com fidelidade, mas as ovelhas podem ser obstinadas. Não querem ser guiadas. E por causa disto o pastor estará diante do tribunal de Cristo gemendo. Por isso diz a palavra: obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos. Quantos pastores não há que têm a dolorosa experiência de admoestar com amor para ouvidos surdos? Aquele que ele queria guiar era como enfeitiçado. Assim que teria vontade de dizer como Paulo: ó insensatos, quem vos fascinou? E ainda: estou perplexo a vosso respeito. Mas não seria útil para os hebreus que os seus guias prestassem conta com gemido. E isto se refere naturalmente a todos. Por isso peça a Deus um coração quebrantado e um espírito voluntário, para que seja seu desejo fazer a vontade de Deus. Tenha medo de todo desejo de oposição, e será uma alegria obedecer os guias àqueles que Deus tem colocado para instruir e governar. Isto será útil para você tanto aqui, na terra, como diante do tribunal de Cristo. Às vezes se nota uma tendência de desprezo do governo espiritual.
Temos um exemplo assustador na história de Israel. Uma parte do povo, com Coré como líder, se ajuntou contra Moisés e Arão e disseram: demais é o que vos arrogais a vós, visto que toda a congregação é santa, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a Assembleia do Senhor? Não queriam respeitar a posição de liderança que Deus havia dado a Moisés e a Arão. Não entraremos em pormenores aqui. Basta somente apontar o fim horrível desses rebeldes contra Deus e sua ordenança. Deus mostrou a Israel e a todos os povos que os ministérios que ele ordenou hão de ser respeitados. Não por causa da pessoa, mas por causa do ministério. Sempre se manifestava que ninguém pode ignorar ou se rebelar contra as ordenanças de Deus, sem consequências tristíssimas. Isto já temos visto, mas será revelado mais claro no dia de prestarmos contas. Deus permita que seja um dia feliz para todos nós. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando abordamos o assunto de recompensa, há muitos que se admiravam e perguntam: será isto certo? Eles acham, em primeiro lugar, que revela falta de humildade. Devemos ser gratos se conseguirmos entrar pela porta do céu. Segundo, muitos têm medo de que servir para ser recompensado os desvie da graça e os leve a uma vida de escravidão. E terceiro, não é o pensamento de recompensa que deve nos constranger a trabalhar, mas unicamente o amor. Acredito que é justo examinar-nos com relação a isso. Mas uma coisa é certa: a Bíblia fala muito a respeito de recompensa galardão pelo serviço e trabalho fiel. E o galardão varia galardão segundo o seu trabalho. Há diferença na perdição e o mesmo acontece na glória no dia da recompensa. Alguns hão de ver sua obra ou parte dela se queimar, e se salvarão como pelo fogo, enquanto outros serão galardoados. Uns brilharão como o firmamento, e outros como as estrelas. E como a lua, o sol e as estrelas são diferentes em fulgor, assim também será na ressurreição dos mortos. Uns conseguem somente entrar, enquanto outros terão uma entrada ampla. E não seria injusto se fosse de outra maneira. Não temos nós as mesmas possibilidades. O que se exige é bondade e fidelidade no pouco. Deus jamais exigiria mais do que é justo. Ele exigirá conforme o que temos recebido de aptidão espiritual e natural, e conforme as possibilidades e oportunidades. E ele abriu as portas das suas riquezas para todos nós. Ninguém tem razão para se desculpar. E seria em harmonia com as leis espirituais que a glória fosse igual para todos. Não deveria influir nossa maneira de viver. Sim, absolutamente. Pense, por exemplo, em alguém que vive uma vida egocêntrica e comodista, sem se dedicar à obra do Senhor ou salvação de almas, enquanto vemos um outro que se dedica inteiramente ao Senhor. Ele dedica seu tempo, seus talentos e suas forças à obra do reino de Deus, e a recompensa seria igual. Não, isto seria contra toda a justiça, e contra a lei concernente à semeadura e à ceifa. O lavrador sabe muito bem que ele não é capaz de fazer um único pendículo brotar da terra. É Deus que dá crescimento. A terra de si mesma produz fruto. Mas ele sabe também que o dever dele é arar, aplanar e preparar a terra. Recompensa pelo seu trabalho ele recebe na ceifa. Assim acontece em todos os setores da vida, também nos espirituais. Os motivos de nossas obras e o espírito em que foram feitas pesarão mais na balança no dia em que elas serão provadas pelo fogo. O Senhor não pesa somente as ações, mas também os motivos. Ele vê o que os homens não enxergam, por isso não erra no julgamento. Os desígnios dos corações serão revelados quando cada um receberá o seu louvor de Deus. O servo fiel ouvirá: servo bom e fiel, etc. Bondade e fidelidade são resultados do caráter transformado. Notemos isto. Que bom que não se diz, por exemplo, servo afortunado e próspero, mas são recompensadas a bondade e a fidelidade.